Fatos notórios de um acontecimento que não pode permanecer em silêncio, né? O caso Larissa Amorim ganhou repercussão nacional por envolver questões de acesso à saúde, né? Saúde pública. E por mais que ela é primordial, ela precisa ser executada, né? E com saúde não se brinca. Saúde Verdade. é primordial em todos os fatores, né, da nossa vida, né? E assim, Larissa, natural de Itambé, Larissa foi diagnosticada aos 6 anos de idade com uma leucemia mieloide crônica, né? Uma doença rara que geralmente é acometida em idosos, né? Tentou o tratamento com a família em Itabuna, onde passou por alguns protocolos e testes com inibidores, porém não foi tão eficaz. O pessoal de Itabuna, sul da Bahia, mandou Larissa de volta com a família, né? E desenganou, dizendo que não havia mais jeito, não tinha mais tratamento para que ela pudesse continuar a vida, né? Então a gente ficou, né? A família ficou sem saída e conseguiu uma pesquisa, né? Um espaço numa pesquisa em São Paulo, no Tuca. O Tuca é uma associação que cuida de crianças e adolescentes, né? Que tem um viés aí de empresas filantrópicas e uma parte também do SUS. Então Larissa se encaixou nessa pesquisa. Ela foi para São Paulo com a família e utilizou um inibidor, né? Um inibidor que controlava essa doença para que ela não viesse se manifestar de forma agressiva e que possivelmente poderia, né, acarretar em morte, né? Então Larissa utilizou essa medicação por essa pesquisa, né, que era um medicamento que vinha da Suíça, como pesquisa que ela utilizou e teve o controle da doença por quase 2 décadas. Nesse período eu conheci Larissa, em 2013, a gente se entendeu, eu conversei com ela, ela passou toda a sua história, né? A gente entendeu e aí a gente criou laços, a gente casou e tivemos 2 filhos. E quando foi em 2025, em julho, 25 de julho de 2025, agudizou, né? É uma crise blástica, né, que acontece geralmente em pacientes com essa patologia. E quando ela estava em remissão, ela parou a medicação por 1 ano, para ter as crianças, né? Veio primeiro meu filho mais velho, Benjamin Soares. Posteriormente, 1 ano depois, veio Sofia. Mas os médicos, então, não sabem dizer de fato se foi por conta dessa pausa, dessa medicação, que ela agudizou, né? E quando agudiza, o que acontece? O paciente, ele precisa passar por protocolos de quimioterapia para tentar destruir as células, né, anormais, que são células doentes, que atrapalham o desenvolvimento de outras células, né? E aí, precisou fazer esse protocolo para seguir para o transplante de medula, que a cura era o transplante de medula, né? E com isso tinha que passar por esses protocolos pesados. Então foi toda uma mudança, né? Mudança de estado, mexeu com a família toda, acabou indo para São Paulo, porque não tinha um recurso, né, adequado para ela. Chegando lá, ela se internou no Santa Marcelina, hospital, fica na zona leste de São Paulo, em Itaquera. Então fez o primeiro e segundo protocolo de quimioterapia, só que foi refratária, por a doença ser um pouco agressiva, ela foi refratária. Então, o primeiro e segundo protocolo de quimioterapia não teve êxito. Aí o médico falou, você precisa passar um especialista, né, da oncologia, para ver uma outra possibilidade de fazer esse tratamento. Aí daí surgiu a imunoterapia. A imunoterapia é um medicamento que estimula seu sistema de defesa a identificar células doentes e matá-las, né? E aí essa imunoterapia é incorporada no SUS para criança, que é o blinatumomab, né? Conhecido como Blincinto. Por ser uma doença infantil, que você no começo da entrevista você falou, né? Por ser uma doença diagnosticada com criança infantil. Porque assim, geralmente, a doença geralmente é acometida em idosos, mas sim. por ser rara, né? No caso foi acometida, foi diferente, foi ao inverso, né? Geralmente ela é acometida em idosos, mas ela começou aos 6 anos. Aos 6 anos foi, né, teve essa patologia. Aí durante toda essa repercussão, o médico falou, precisa de uma imunoterapia, que ela é mais eficaz
e não vai deixar mais, evitar que sua medula fique suprimida. E quando a medula fica suprimida, você fica sem células de defesa, né? Glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, plaquetas, isso tudo faz parte do nosso sistema imunológico, né? E aí, a gente judicializou, né, essa medicação. Passamos pelo Natjuz, né, que é um núcleo lá, é um núcleo de médicos, né, que analisam laudos históricos, né, elabora laudos, né, consistentes de médicos para poder auxiliar os magistrados. E aí volta para o juiz já tem mais uma segurança e julga a causa. Certo. Só que o juiz de primeira instância negou. Ele achou que a medicação não era 100%. Ou seja, aí já ficou um descaso, né? Quer dizer, para a gente entender, o nosso ouvinte também lá do outro lado, né? Ele negou com qual o objetivo, assim, qual a justificativa? A base que ele julgou, digamos, de forma errônea, porque ele achava que a medicação não era 100%. Ou seja, mas já é demonstrado em estudos que a medicação é de 70% a 80% de eficácia. Inclusive, eu tenho relatos de pacientes que fizeram o primeiro protocolo, já zerou a doença, já estava com a DRM, né, doença residual mínima, inativa, que aí os médicos já têm segurança para fazer o transplante. E não pode ter nenhum tipo de porcentagem de doença na medula, porque compromete o transplante. Pode dar recidiva, pode ser refratária, né, e pode ser grave também. Então, a gente recorreu, né, o juiz achou que não era 80%, não era 100%, até porque não existe uma medicação 100%. Para quem é da área aí da saúde, medicação 100% não existe. Se fosse assim, nenhum paciente que tomar a medicação, ou seja, um exemplo, você toma uma medicação para dor de cabeça aqui, daqui 2 anos, 3 anos, você não poderia tomar mais, porque não ia, né? Realmente o efeito volta. Ele não teria mais dor de cabeça. E não teria mais dor de cabeça. Verdade, Tá entendendo? Não posso, a farmacologia em si, ela não pode chegar a assim, é 100% eficaz. Ela tem uma certa conduta de expor isso à sociedade, né? Com relatos clínicos e científicos. Aí, o que acontece? A gente recorreu. Né? Primeiro que ele já tinha pedido auxílio ao Natjuz. O Natjuz trouxe para ele auxílio. Ó, realmente, aqui a paciente precisa dessa medicação, que a doença é grave, ela pode correr o risco de morte. Certo. Entendeu? Recorremos, ganhamos a causa. E nisso tinha um protocolo chamado MEC. Larissa tinha que fazer esse protocolo, né? Para tentar segurar a doença até a chegada da medicação. A desembargadora conseguiu uma liminar de tutela de urgência para que essa medicação chegasse logo à paciente. Né? Porque, por ser uma doença grave, o tempo faz parte do tratamento. Isso não pode ser negligenciado. Então, Larissa ficou aguardando, né? Nas primeiras semanas, aí já se passou um mês, aí o Ministério da Saúde entrou em contato com a gente, aproximadamente 10 a 15 dias, para dizer que vai ver se acha uma medicação em alguns hospitais de São Paulo. Alguma sobra que ficou, vamos falar assim no nosso linguajar, alguma sobra que ficou de algum paciente, ou que algum paciente usou o primeiro ciclo, que sobrou o segundo, para fazer esse remanejamento para ela. Até eles verem as questões burocráticas, financeiras, de compra da medicação. Só que aí requer tempo. Você está entendendo? Aí já veio uma burocracia, né? Somando com a primeira da negativa da primeira instância. Como ganhamos a causa, ainda tivemos esses empecilhos, né? Essa burocracia agora do governo federal. Essa inércia do governo federal em trazer a medicação o mais rápido possível. Aí perpetuou o tempo. O tempo passa, né? O tempo passa. E a Larissa precisando aí da medicação, para sobreviver, voltar para casa e criar os filhos. É verdade. Né? Aí a gente foi atrás, entrava em contato. Eles disseram que pediu para a gente ver qual o hospital de São Paulo, lá para você ver, a medicação já é incorporada ao SUS, né? Para criança, para adulto, ainda não, porque tem uma burocracia financeira, burocrática de compra, né? Repasse de verba, todas essas coisas, né? Só que como a imunoterapia já tem para criança incorporada no SUS, não poderia ter dificuldade. Eles entrou em contato para saber qual o hospital de São Paulo que teria essa medicação ou uma sobra para poder fazer um remanejamento até conseguir burlar as burocracias e compra financeira, tudo isso, essas coisas, para poder mandar para ela. Aí eu entrei em contato, falei, ó, com o advogado, os hospitais que tem aqui, que faz o uso dessa medicação, é o Hospital Brigadeiro de São Paulo, o Hospital das Clínicas e o Hospital São Paulo. São Paulo Brigadeiro e o Hospital das Clínicas. Para facilitar, ainda facilitar eles essa conduta, né?
Sim, sim. Porque, de fato, como já está incorporado no SUS, Quer dizer, eles tinham o dever de procurar. quer dizer, essa ideia, é que você que passou para eles. Tivemos que passar ainda, né? Eles Sim, pediram sim. essa informação. Ou seja, até eles ficaram sem saber qual era o hospital Aí, que Wilson, fazia o é que remanejamento. pode, Wilson. Né? Tem o Sendo que a medicação já é pode, hein? incorporada no SUS. Aí, ou seja, tentei facilitar ainda o Ministério da Saúde. Ó, tem 3 hospitais aqui. Faz o monitoramento, então, manda pelo menos um ciclo para ela poder seguir para o transplante, né? Para não ter que precisar passar por protocolos pesados, como passou. Aí o médico falou, ó, não tem como esperar muito tempo, porque a doença está manifesta, perdão, e se eu tenho um protocolo mais forte um pouco para passar, para tentar segurar essa doença, ou eliminar ela da medula, que é o protocolo MEG, que é o mais pesado, pode ter possíveis intercorrências, e até mesmo seguir para a UTI. E como teve intercorrência, né? Ela acabou fazendo, né? E teve um fungo no pulmão, né? Teve um cisto na área pélvica, precisou tirar. E teve crise de bacteremia, por conta da toxicidade da medicação e pela baixa da imunidade, que favorece, né, o risco de ter infecções. Então, Larissa ficou internada 36 dias nesse terceiro protocolo e retornou para casa. Graças a Deus, conseguiu retornar para casa ainda. Por mais que foi desafiador, mas ela retornou para casa para poder aguardar essa medicação. E nisso, continuava sem a medicação. E os médicos, olha, esse protocolo, ele é um pesado, né? Mas ele teve um pouquinho de significância, mas ainda não foi o suficiente para zerar a medula, ou seja, extinguir as células doentes. Então, Larissa ficou 15 dias de alta, mais 7 dias aguardando novamente a internação. Ela tinha que internar. E o médico ficou sem entender e sem saber quando é que ia chegar essa imunoterapia, e nem a gente da família ficou sem entender quando é que ia chegar. E o Ministério Público o Ministério da Saúde depois não deu respaldo mais para onde que ia chegar, para onde que ia chegar, quando ia chegar, de fato, essa imunoterapia. E Larissa não poderia perder mais tempo. Ou seja, estava aguardando um direito que já foi concedido, passando por protocolos pesados para tentar conter a doença, com possíveis riscos iminentes de morte, né, e intercorrências, como ela teve, para poder chegar a um direito que, infelizmente, não foi concedido, né. Agora, vimos aí casos de Banco Master, né, a gente vê aí esses casos aí de corrupção, de desvio de verba, dinheiro, milhões sendo impulsionados para poder colocar um coleguinha do rei no poder. Isso é rápido, né? É 24 horas, não tem negligência, não tem burocracia. Agora, para se tratar da saúde de um cidadão de bem, uma mãe com 2 filhos, né? Uma esposa e filha, mesmo com direito concedido, pagador de impostos, né? Que hoje a gente paga imposto caro para ter um SUS básico. E quando realmente a gente precisa da necessidade, o resultado não vem, mesmo com uma causa, um direito concedido. A negligência permaneceu. Larissa teve que repetir o 4º protocolo. Nós vamos rapidinho aqui dar um intervalo. A medicação. Um pouco comercial aqui, né, para a gente ajeitar também, para não ficar muito grande os áudios, né? E a gravação. E aí depois você vai voltar você volta a falar aí sobre isso que você entrou agora nesse mérito aí da negligência médica em relação à sua esposa aí, viu? Certo. Vamos dar um tempo aqui rapidinho. Bom, pessoal, agora são 4 horas e 50 minutos, faltam 10 para 5, né? A gente está aqui no estúdio da Rádio Ativa FM. Estou com o Murilo Barbosa Soares, representante comercial, né? O esposo da Larissa Amorim, né? Caso aí que repercutiu o Brasil inteiro, onde foi parar até na Câmara Municipal em Brasília. Daqui a pouco nós voltamos com mais para você, né? Com essa entrevista, esse podcast aqui na rádio, no nosso estúdio da nossa rádio. A omissão disfarçada. Primeiro que o livro da verdadeira veneno.
Era não. Agora são 4 horas e 59 minutos. Estou aqui com Murilo Barbosa, é o esposo da querida, né, Larissa Amorim. Larissa Amorim, filha de Itambé, pais cristãos, irmã de Eliabe Amorim e de Joabe, filha do pastor Bonifácio. E a segunda parte do nosso programa, a gente está aqui também com o Wilson Alves e o Gabriel Costa. E eu vou ceder para ele o microfone para que ele possa fazer algumas perguntas também para o Murilo Barbosa. Wilson, você está com a palavra? Atenção, nosso público baiano, tambeense e brasileiros. Ao nós estarmos aqui dando ênfase a esse assunto, porque se trata de uma conterrânea, perdão aí, e tambeense. Quando se trata, não é pelo fato de ser itambeense, é pelo fato de amanhã pode acontecer com a família de qualquer um itambeense. Precisamos perguntar para o nosso poder judiciário. O Brasil inteiro, ele é composto de 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. E o 4º poder é o povo. Nesse sentido, é uma membro do povo do 4º poder que perdeu a vida. Podemos dizer, pela negligência judicial brasileira. E que não devemos aceitar que isso venha acontecer mais uma vez. Chamamos aqui a atenção do grupo administrativo dos 6 poderes do município de Itambé. Quando se trata da nossa irmã Larissa, em que o esposo dela está aqui, o irmão itambeense, o pai, o homem de fibra que lutou ajudando para ver a sua filha ter a vida e continuar vivendo. Mas, infelizmente, é caso que acontece continuamente no nosso país e que precisamos de abrir os olhos e dizer: negligência dos poderes principais negaram apoio à vivência de uma itambeense. Projeto Social Wilson Alves. Estamos aqui com o viúvo, doendo o seu coração, os seus filhos ainda criança, o seu pai, a sua mãe, de uma jovem que perdeu a vida. Fica aqui um apelo para os órgãos competentes em nível nacional e internacional, onde nossas mensagens chegam. Cuide da saúde do nosso povo. Nós sabemos que para o poder político tem dinheiro para tudo e para todos os momentos, todas as horas, todos os dias. Não importa a quantidade de verba. Agora fica uma dúvida, assim como ele me disse. Foi indeferido o primeiro pedido. Vossa Excelência que julgou esse processo, que diz que pôde indeferir. Podia saber que enquanto interferiu para chegar na segunda instância, Larissa estava perdendo o tempo de vida. E não era isso que esperávamos. Amigo, dói por dentro da gente, espero que está doendo em você. Não sei se você observou isso, que houve negligência no primeiro julgamento. Porque enquanto indeferiu o primeiro julgamento, para chegar na segunda instância, teve mais um tempo Larissa tentando viver, tentando ser uma medicação. E não observaram. Vossas Excelências, observem bem, observem, tintim por tintim. Era uma vida que estava em jogo e morreu sem receber a medicação. Está aqui o esposo. Meu amigo, sinceramente, você observou essa situação nesse sentido? É porque assim, Wilson, para quem faz tratamento oncológico, né, câncer em geral, o tempo faz parte do tratamento, né? É importante. Porque assim, na interpretação da lei, nem todos os juízes interpretam a lei da mesma forma, né? Principalmente em casos de saúde,
o Estado deve fornecer aquilo que está previsto, né? Aquilo que está previsto nesse padronamento do SUS, né? E em outras causas, né? O juiz, ele entende que não tem, em alguns juízes, entende que não tem certas comprovações científicas de determinados medicamentos, né? Como a eficácia de ser 100%, ou 1%, ou 50%. Mas em retratar em relação à vida, que tem 1%, né, de chance, tem 99% de continuar no caminho, né? E essa imunoterapia, ela tem 70% a 80% de eficácia, ou seja, acima de 50%. Já uma esperança para o paciente que não tem outras alternativas. Você Agora entendeu? eu te pergunto, voltando à pergunta, desculpa a interferência. Para que chegasse esse processo, existiam os laudos médicos. Sim, O diagnóstico da gravidade da doença de Larissa, sim, que foi ignorado. O tipo do laudo, da classificação do CID da doença, no primeiro julgamento praticamente foi ignorado. Que enquanto ignorou, você entendeu, meu irmão? Enquanto ignorou o laudo médico que diagnosticava o CID, o perigo da vida de Larissa, foi ignorado na primeira instância. No primeiro julgamento, foi o quanto demorou de chegar o remédio e chegou a morte dela. exatamente. Assim, o tempo é promissor, né? Sim. Então, se interrompe aqui, conta lá atrás. Exatamente. Né? Então, a gente, né, ficou assim, naquela angústia, né? Pelo juiz ter julgado uma causa tão nobre, né? A gente achou que julgou de forma errônea, porque há comprovação científica. E até porque ele pediu auxílio ao NATJUS, né? Sim. Que é o Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário, que auxilia os magistrados a elaborar, de fato, os laudos, se tem realmente comprovação científica ou não. E no caso de Larissa foi favorável, até no NATJUS. Agora fica aqui, Você está entendendo? como unimos aqui as mãos com esse cidadão, fizemos um resumo, mas depois eu vou te procurar, meu irmão. Vamos fazer uma entrevista Amém, estarei à disposição. gravada também. Eu te agradeço nesse momento. Fica aqui a dor de uma família que está viva, doendo pela sua dor, em que inclusive foi negligência, principalmente do terceiro poder, para começar no processo, como segundo você disse. E é coisa que não deve estar acontecendo no nosso Brasil, que para isso existem impostos que nós pagamos enquanto vivos. Fica aqui, meu irmão, que Deus te abençoe, eu suportei esse momento, ok? Aguardamos até a próxima. Na questão assim de falar, de apoio ao poder, tá, né? Desculpa o resumo, Não, desculpa, tranquilo, foi só tá? para focar isso. Beleza, tá certo. Eu queria jogar É isso mesmo, é isso mesmo. Porque o tempo conta, né? Sim, Se exato. a primeira instância negou aqui, né, dá diferença lá atrás. Precisou irromper para lá. Enquanto estava rompendo, estava morrendo. Exatamente. Fervorosa, ela acompanhava sempre esses desafios, né? Mantendo sempre a sua fé. Né? Aí isso aí, ela também gerou repercussão nacional, até internacional em alguns países, sobre ela bater tanto nessa questão da fé. Move montanhas, a fé que estimula ela a combater, né? Combater essa situação, né? A enfrentar essa situação, né? Com fervor, né? E assim, aprendi muito com ela também nessa questão de fé, né? Com esse histórico dela muito bonito. E a gente já entrou com um processo, né? Entrou com um processo também para que a União dá uma resposta para a família. A gente precisa receber uma resposta. O Brasil precisa ouvir, precisa saber o que aconteceu, qual o motivo e o porquê dessa demora. Para que outras Larissas lá no futuro não venham passar pelo que ela passou, pela essa negligência do governo federal, juntamente com o Ministério da Saúde, né? Exatamente. Então, assim, e antes de tudo, a gente pediu a nossa advogada, a doutora Nayara, quero deixar até um abraço para ela aqui, que ela brigou com a gente nessa causa também. Inclusive a doutora Raíssa, né, pré-candidata a deputada federal aqui pelo PL da Bahia, como médica, ela também foi voz no nosso caso. Queria deixar um abraço para ela aqui também, né? Agradecer também o apoio aqui a Léo do Povo, nosso vereador daqui de Itambé, que ele... Léo, um abraço para você, Léo. Uma força, juntamente com a doutora Raíssa, que somaram para que esse caso de Larissa tenha voz, né? E que não fique em silêncio, como os casos anteriores. Verdade, né? verdade. Então, Larissa, o caso de Larissa não pode ser silenciado. Exatamente. O caso dela tem que ir adiante, né?
Inclusive a gente vai reforçar, né? Todos os que estão interligados, né? Aí a comunidade, né? Agradecemos também aqui a algumas igrejas que nos deu um apoio, né? Seja de forma direta ou indiretamente, o pessoal que orou também, isso tudo somou para que a gente pudesse seguir firme, né? E buscar a justiça. Exatamente. Precisamos que as políticas públicas cheguem até a população, né? E que a justiça também, porque é uma garantia, está na Constituição, o direito à vida, né? Isso não pode ser violado como foi violado. Queremos resposta. A família quer resposta. Né? Então, Murilo, a Larissa era uma levita. Exato. E a gente eu sou da igreja Sinai, né? Batista Sinai. E não conhecia ela pessoalmente. Quando eu cheguei aqui, ela já estava nesse processo aí, tudo que eu vim sou filho de Itambé, mas eu estava fora, né? Estava em São Paulo. Inclusive o hospital que ela ficou lá, a minha irmã, ela faleceu naquele hospital. Eu fazia hemodiálise e ficou mais de 2 anos, ela ficou internada naquele hospital lá. Santa Marcelina, que fica ali na divisa com Suzano. Né? Exato. Então, dizer aqui, gente, que eu não conhecia Larissa, mas através dos irmãos da igreja, através dessa luta dela e do Murilo aí, ela se tornou uma bravura imensa, viu? E que eu sei, o Murilo, que Deus acolheu ela de braços abertos, viu? Amém. Viu? Combater o bom combate, né? Combater o bom combate, exatamente. Então é isso aí. A gente fica até um pouco emocionado, né? Porque se passa por você, né? Exatamente. Emoção. Emoção, você passa, você com 2 filhos. 2 pessoas que quando eu olho assim, não é pena. A gente fortalece pela força que tem. Uma é o menino lá, o que perdeu a esposa de câncer também, que deixou 2 filhos, ele cantou aí, que canta aí nos forró aí. Pô, pai, eu não subiu o nome dele agora aqui. Mas a esposa dele cantava junto com ele aí, moço. Tô lembrando, agora só não sei se não. Então, são 2 pessoas que, na mesma situação sua, deixou 2 filhos, entendeu? Ela morreu na mesma situação também de CA, né? E aí, é lamentável que o nosso país, a saúde dela, e não é só na Bahia não, viu? Não é só na Bahia não, ela em todo o Brasil, ela disse dessa forma, porque eu já andei por vários estados e até já trabalhei, era motorista de ambulância, lá onde eu trabalhava lá passei um tempo no Maranhão, né? E eu era motorista do SAMU lá. Então é assim, cara, vou finalizar aqui, a nossa entrevista e deixar as declarações finais para você e para o Wilson, se você quiser fazer mais alguma pergunta para ele, viu? Não, a minha não é bem uma pergunta, é um alerta para todos os poderes que recolhem os impostos da população brasileira, não só em nível de Itambé, na Bahia, mas em todo o Brasil. Tenha cuidado com a saúde do povo, que é saúde em primeiro lugar. E cuidado com as negligências para não vir sempre estar acontecendo o que aconteceu com a Larissa, esposa do nosso amigo Murilo e toda a família. E assim, Wilson, nosso amigo aqui, Antônio, ela tinha uma frase forte, ela sempre falava assim: eu não quero ser lembrança, eu quero ser presença. Né? E o caso dela não está sendo silenciado. Né? Acreditamos também pela fé que Deus o recolheu e ela continua presente em nossos corações. Né? Primeiro por ter força, né, de estar guerrilhando, né, trazendo de exemplo para outras pessoas também que passam, né, às vezes pelo mesmo processo. Né? E assim, eu costumo dizer, e como está evidente isso, não foi a leucemia a doença que venceu Larissa, mas a negligência do governo federal que interrompeu o seu tratamento. Fica aqui meu agradecimento ao senhor, ao Wilson, né? Ao Tonhão de Messias, né? A todos os ouvintes aí que acompanham, né? A rádio, né? Que está aí no nosso caso, a todo o povo de Itambé,
né, o pessoal de Vitória da Conquista, em toda a Bahia, né? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. 17 horas e 16 minutos, Ativa FM 90,1. Bom, vou finalizar aqui, né, com meio emocionado. Tá todo mundo aqui no estúdio aqui emocionado porque a situação dessa. E o nome do rapaz lá é o César Bahia. César Bahia, ele perdeu a esposa dele, é um guerreiro. Quando eu vejo ele vir buscar as crianças na escola, mas porque a gente era do meio artístico aí, entendeu? Eu no rádio, ele fazendo shows. Eu fiz muitas coberturas aí das festas do município. Aniversário de Itambé, fiz São João, essas coisas. Então, é uma ligação que a gente tem, né? Igual hoje que eu estou te conhecendo aqui, a gente vai ter um elo muito grande. Sim, e vai estar sim. sempre lembrando, né, dessas coisas que aconteceu com você. Histórias marcantes, né? E que você fica tranquilo, cara. Você foi uma frase aí que estava em Internacionalicense, né, que bati o bom combate, né? Combati o bom combate, né? Então, Encerrei a carreira e guardei a fé. eu acho que é Filipenses, parece, se não me engano. Filipenses 7,14, não lembro muito bem, mas é um texto bíblico que quase todo mundo conhece, né? Isso. Quem fez teve a sua passagem aqui, que fez e deixou bons frutos. Exato. Deus respalda aí para todo mundo. Exato. Segundo Timóteo, né? Segundo Timóteo. Segundo Timóteo, né? 4,7, ele já relata essa frase forte que serve, né? É verdade. Aqueles que estão lutando, né? Olha, você tem ainda o microfone para você, as recordações finais, você já agradeceu, né? Se você quiser mais alguma coisa, não? Queria agradecer também, né, ao meu sogro, né, pastor Bonifácio, minha missionária Neta, aos meus cunhados. Também agradecer ao meu irmão Hudson, né, que ele deu um apoio jurídico conosco lá em São Paulo, né. Ele tem conhecimento do direito, que ele é formado em direito, né, policial, mas ele teve embasamento jurídico para poder estar auxiliando. Agradecer a minha família, né, a minha mãe Maria Girley, né, a todos os meus irmãos que estavam ali conosco também. E é isso, né, que a gente pode ter respostas. O Brasil precisa de respostas. Né? E a negligência, ela não pode perpetuar, né, principalmente nesses casos, né, que é da saúde pública. E a última frase que eu tenho que dizer para você é que a justiça, ela vem de Deus. Exatamente. Primeiro de tudo, né? Exatamente. E aí é só aguardar que tudo que você faz aqui, você colhe aqui. Gente, nós estamos finalizando aí esse podcast com o nosso querido Murilo, né? E espero que mais vezes, se você quiser depois, o microfone está à disposição. E convidar, né, Wilson, convidar aqui o Ministério da Saúde e o nosso secretário também, se ele quiser falar sobre o caso, porque com certeza ele ficou ciente do que aconteceu com o Murilo e a Larissa, né? Porque ele é o secretário de saúde da nossa cidade, e se ele quiser depois, os microfones estão aqui à disposição. Ninguém está fazendo acusação nenhuma aqui, né, Wilson? Ninguém está fazendo acusação nenhuma, mas como é coisa que aconteceu no nosso município, na nossa Bahia, e chegou em repercussão nacional, eu acho que a gente merece uma palavra do que pensa ele, né, sobre o assunto. E lembrando que não vamos parar por aí, não. Nesse caso, não vamos parar por aí. Pronto. Pois é isso aí, gente. Vamos ficando por aqui, viu? E Deus abençoe todos aí. E agradecer mais uma vez ao Murilo aí. E o Murilo. E que a luta continue, meu irmão. Obrigado pela oportunidade. Você entendeu? Que eu quis fazer um resumo Certinho. para eu poder jogar assim. Fatos notórios de acontecimento que